Olá, sagitarianos, sejam muito bem-vindos ao canal A Serpente do Nilo. Eu sou a Crassiva e vou fazer a leitura de vocês para julho de 2022. Lembrando que essa é uma leitura válida para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no coletivo de Sagitário. E é uma leitura intuitiva, geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente aquilo que servir para o teu momento, o que não servir você libera para o universo que ele se encarrega de entregar no endereço correto. Lembrando também que se você não pegar nenhuma mensagem que te sirva aqui nesse vídeo, dá uma olhadinha nos seus signos mais fortes do mapa, tá bom? Sendo uma leitura, apesar de ser para julho de 2022, é uma leitura temporal. Então, no momento que você acessar esse vídeo, pode haver uma mensagem aqui para você, tá bem? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo os meus contatos para agendamento de leituras particulares, mesas radiônicas, e também ativações no campo energético, limpezas, divórcio energético, dentre outros serviços que eu ofereço, que se você sentir um chamado, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Vamos lá, sagitarianos, a tua leitura para julho de 2022, eu peço aos guias astrais, aos mentores da luz, ao universo, que traga aqui as mensagens assertivas, objetivas, para o coletivo de sagitarianos que está me ouvindo nesse momento. Bem, já virou uma carta, eu vou aceitar. A nebulosa. Vamos lá. Vou fazer a leitura desse oráculo da Mãe Terra. Se você for do tipo apressadinho, vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário a minutagem, tá? Para quando eu começar com o tarô. Vamos lá então. Carta de número 6. 6 é o número de equilíbrio. A nebulosa, a abertura espiritual. Tudo estava tão escuro. O viajante prosseguia entre os grandes rochedos. Frente ao caminho tortuoso, seus passos já desacreditavam, até que ele não encontrasse mais direção. Só lhe restou se sentar em uma pedra. E lá ele se encolheu trêmulo, mas naquele momento, sobre o cenário pequenino, ela se apiedou. A grande luz descendeu sobre o viajante, e ele foi tendo seu sofrimento abrandado sob as palavras da nebulosa. Eu sou o sêmen dos céus, e porto cura ao teu medo mais encravado. O meu remédio é feito da mais pura luz. Acolhe-me em teu ser. E o viajante ficou imobilizado, sempre mais absorto naquele encanto, até que todo o cenário se vertesse em pura luz. E assim a noite se passou, até que ele ouviu as últimas palavras da nebulosa. Nas noites vindouras tornarás a me receber, e este sêmen dos céus não apenas te sanará, mas fertilizará teus dons e talentos. E agora continua alegre em tua jornada. Lentamente, o viajante se ergueu e prosseguiu. As pedras lhe abriram passagem, e logo adiante a noite findou. À sua frente chegara a alvorada. O caminho ao horizonte definitivamente se abrira ao viajante. Sobre as nossas noites mais escuras, o firmamento, mais visível em todas as suas nuances, nos mostra seus segredos. Lá está a nebulosa, ela é Ligam cósmica. Qualquer que seja seu nome, ela representa o mestre espiritual, aquele que, entre outras tantas coisas, lhe expande a consciência e abre as perspectivas de sua vida. Pessoas que escolhem esse totem, em geral, são almas muito antigas e possuem dons extraordinários. Porém, por sua alteridade, sua vida pode não se adequar tanto às contingências desse planeta. Explorar as vocações de sua alma e, acima de tudo, seguir uma jornada de cura é de suma importância para que cumpram seus propósitos. Podem ser grandes canalizadores de mensagens e de forças cósmicas. Possuem notável inteligência espiritual e é junto deste reino que encontram grande alegria e sentido maior para a sua vida. Se a nebulosa veio às suas cartas, mantenha-se sob essa vibração. Neste momento pode vir a proteção de que você tanto necessita, ou haver curas, basta você estar aberto e receptivo. E grandes milagres podem se manifestar através da nebulosa. Ela está presente quando o céu se abre em vida, evoque-a. O sêmen celestial pode despertar seus maiores potenciais e lhe impulsionar a tantos caminhos.
Medite na luz de seu mestre interior. Dê um passo em direção ao plano espiritual e você será acolhido como nunca antes. Lá se sentará à távola com os anciões do universo e eles proverão o grande milagre de que você precisa. Talvez você esteja se sentindo sozinho, sem vida ou temeroso. Procure proteção espiritual. Em casos mais severos, talvez se sinta perdido na noite escura. O auxílio de algum curandeiro, o uso de ervas, atividades meditativas podem ser de grande valia. Busque seu mestre espiritual e ele virá lhe buscar onde você estiver. Ele fará ver as situações sob uma perspectiva mais ampla. Tenha essa luz dentro de si. Em verdade, o mestre é você mesmo, já realizado. Bela mensagem, Sagita. Bem, vamos lá. Eu vou tirar também no Oráculo dos Chakras 3 energias pra gente abrir o teu jogo. E aí nós prosseguimos. Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. No fundo do deck a gente tem expansão. Então pode ser uma expansão da tua espiritualidade, da tua luz, da tua força. A carta da alegria. A carta da vítima. E a carta do questionamento, tá? Então aqui a gente pode ter uma situação, Sagitário, a vaidade no fundo do deck. Prestar atenção, né, para as nossas tendências vitimistas. Muitas vezes essa questão de questionar, junto com a carta do vitimismo no centro, pode ser aquela coisa, mas por que isso só acontece comigo? Mas por que comigo as coisas são diferentes? Mas por que para mim é tão difícil? E aqui, como apoio, a gente tem a carta da alegria, né? Então, muito provavelmente a gente está falando aqui de você vivenciar o sorriso, a alegria, coisas que te tragam prazer em viver, porque joy é mais do que alegria, né? É prazer em viver, em estar vivo, tá? Justamente para que você possa, de alguma maneira, parar de questionar, né? Questões onde você se sente vitimizado, onde você se sente não olhado ou deixado de lado. Espera aí só um pouquinho, gente. Portanto, aqui tem também uma energia de você utilizar essas frequências daquilo que te faz bem, daquilo que te traz prazer e que te traz alegria para dissolver, para diluir ou neutralizar essas frequências de vitimismo ou de sensação de não merecimento ou de que o universo de alguma forma pode ser um pouco mais duro com você, tá certo? Vamos entender essas frequências, essas energias aí. Qual o tema para Sagitário em julho de 2022? O tema de Sagitário em julho de 2022. No fundo do deck a gente tem o 4 de espadas, tá? Então pode ser que você esteja realmente num momento mais recolhido ou um momento mais reflexivo, onde você está sentindo uma necessidade maior de estar sozinho. Apesar de Sagitário ter, né, a gente tinha no fundo do deck do Tarot dos Chakras a carta da expansão. Então isso pode estar denotando uma necessidade de você se abrir mais, mas lógico que isso vem do nosso sentir também, né? Entender se esse recolhimento é um recolhimento, digamos, de introspecção que é necessário para um processo de cura, né? Ou se é um recolhimento de isolamento, tá? O tema para Sagitário, a carta da estrela. A gente tem aqui uma grande questão espiritual e ao mesmo tempo cura. 5 de ouros no fundo do deck. Alguns podem estar passando por questões de dificuldades financeiras ou de enfermidades psíquicas, emocionais
ou orgânicas, tá? Ou simplesmente podem estar se sentindo emocionalmente miseráveis, ou abandonados, ou entristecidos, tá? Aqui a carta da estrela fala justamente de uma cura desse estado ao qual você atravessa nesse momento, né? A gente estava falando de uma travessia pela noite escura na nebulosa, e essa travessia pode estar ligada a essa sensação que está aqui no fundo do deck, que é justamente aquilo que está talvez inconsciente, que você precise olhar. Busque suporte. O 5 de ouros fala muito de buscar suporte de pessoas que possam trazer, né, maior auxílio e amparo para o teu processo. E aqui você tem a estrela, né, dizendo que os seus mentores e guias astrais estão atuando. De fato, eles estão ao seu lado, tá? Para que você possa se recuperar desse processo ou atravessar essa noite escura acompanhado. Nós nunca estamos sós. Vamos lá, qual o desafio para Sagitário? Qual o desafio? 8 de espadas. 8 de espadas, ele sempre vai falar de um aprisionamento que nós estamos passando, né? Ou um sequestro mental, muito mais mental do que emocional, né? Já que a espada fala de ar, tá? Então, de alguma forma, alguns podem estar se sentindo muito ansiosos, ou deprimidos, ou sequestrados por determinado sentimento de menos-valia. Enfim, você está aprisionado a alguma situação, pode ser um relacionamento, pode ser uma questão muito particular sua, alguns podem estar sentindo ansiedade crônica ou até mesmo síndrome do pânico, tá? Porém, é um aprisionamento mental. A questão está na forma como você pensa ou na forma como você interpreta a sua realidade, né? A sua percepção de realidade. Lembrando que nós somos, quando viemos ao mundo, tábulas rasas, né? E esse mundo, de alguma forma, ele vai escrever sobre nós. Então, todos os sistemas de crenças e paradigmas que nos cercam, que nos preenchem, desde os sistemas familiares, educacionais, culturais, religiosos, eles vão nos moldando. Então, é muito importante que a gente compreenda a nossa verdadeira essência, até mesmo como semente estelar, até mesmo como ser espiritual, né? Quem sou eu, além de todas essas informações que me aprisionaram? Né? Talvez você possa estar também numa situação onde você sente que não pode ser você mesmo, ou onde você sente que os seus talentos não são reconhecidos, tá? Então aqui o que eu sinto é muito essa questão de encontrar a mim mesmo nesse processo de cura para me desfazer dessas amarras que eu próprio tenho o poder de desfazer, para que eu possa me movimentar novamente. Tá? Que fala de fluxo, de movimento, algo que você precisa movimentar. E eu acabei de falar de questões de culturas. A carta do carro é interessante porque é um homem que dirige, né, um carro, enfim, e ele abandona um lugar, ele deixa uma cidade, tá? Então pode estar muito conectado com essa questão de abandonar crenças ou abandonar a forma como você foi moldado, buscar o seu eu primordial. O que está consciente? As influências diretas. Ás de copas. O que está consciente para você? Aqui a gente tem uma questão também de busca. Você sabe que existe uma necessidade da busca por esse transbordar de novo, por dar uma segunda chance ao processo do teu coração, né? Por entender o merecimento e o cuidado que você precisa dar a esse chakra cardíaco, a esse corpo emocional e até mesmo a esse corpo de dor, né, que nós criamos através de registros desse corpo, tá? Então aqui o que está consciente é justamente um transbordamento, é um transbordamento emocional, tá? De alguma maneira é óbvio que tudo reverbera, né? Apesar de você estar aprisionado mentalmente, você sabe que você chegou à gota d'água, tá? Então aqui é um pedido para que você olhe para essa taça transbordando e compreenda que chegou o momento de cuidar
né, de uma forma no mais alto nível do teu amor, tá? Do teu coração, do teu corpo emocional. Nós temos também no fundo do deck a carta dos enamorados, ok? Pode ser também que para muitos existam aí relações emocionais, tá? Provavelmente conjugais, aonde a gente vai entender, né, se essa taça de transbordamento vem de uma atual escolha ou se isso aqui é uma questão do passado, tá? Porque pode ser que esse processo de cura pelo qual você está passando agora esteja conectado também ao surgimento dessa pessoa, ao surgimento de uma nova oportunidade para esse coração se abrir novamente. Mas primeiramente a gente tem que trabalhar isso daqui, para que a gente possa evoluir de maneiras amplas, né? Para a gente dar ao outro, a gente precisa ter em nós. Então, para a gente vivenciar, se for realmente um amor, se essa escolha estiver relacionada a um amor, é mais importante que nós estejamos bem conosco, com o nosso amor próprio, para que a gente possa expandir esse amor ao outro. O que está no inconsciente, na base? Na base, Rei de Espadas. Tá? Aqui no inconsciente a gente tem ou uma pessoa do signo de ar, né? Gêmeos, Libra, Aquário, ou a gente pode estar falando de um esfriamento ou até mesmo uma necessidade de dominar as emoções, que pode estar conectado a isso aqui também, ó. Que é o que está inconsciente. Se está inconsciente, tem conexão com o desafio, tá? De que maneira que você está guiando a si mesmo e as suas relações. Vamos lá. O que aconteceu no passado que é relevante para esse momento? Curiosamente, nós temos duas cartas bem de defesa aqui, tá? A gente tem o 2 de espadas, né? Que é uma carta de... eu estou fechado para o meu processo emocional, tanto que essa figura, ela não tem contato com a água. Ela tem 2 espadas sobre o peito, como se fosse uma espécie de defesa. Talvez você se defenda muito através dos seus argumentos, da sua mente afiada, mas ao mesmo tempo existe uma cegueira para o coração, tá? É claro que é importante a gente utilizar o nosso processo intuitivo, mas essa carta ela não fala muito de um processo intuitivo, né? Ela fala de nós não estarmos em contato com o nosso eu mais profundo. Fala também de decisões ou dúvidas que ficaram aí na tua vida. E a gente tem também o 9 de paus. O 9 de paus, ele está atrelado a muitos significados, como todo arcano, mas aqui com 2 de espadas eu vejo justamente uma defesa ou uma construção de uma fortaleza, como alguém que esteja esperando o pior de determinada situação. No fundo do deck, o 4 de copas. Pode ser que você não tenha enxergado determinadas oportunidades que o universo estava te dando, você tenha mirado numa determinada situação. Alguns podem até ter avisado para você, né, os amigos, a família, enfim, essa situação não é a mais assertiva, ou talvez não esteja fazendo muito bem para você, e você tinha novas oportunidades, mas o seu olho estava fixo naquela situação que você colocou dentro da sua cabeça que era o melhor para você, tá? Influências do futuro próximo. Opa! 10 de copas, ok? Então, assim, essas influências do futuro próximo... E peraí que... Gente, foi aqui. Perdão. Essas influências do futuro próximo, elas estão falando de realização emocional, plenitude, pode estar falando de família, né? Pode estar falando de casamento, pode estar falando de grande desfrute do amor,
tá? Aqui é o seu coração em plenitude. Essa leitura tá muito parecida com a leitura de algum outro signo, eu acho que foi Escorpião. Quem é Sagitário no mês de julho? 7 de copas. 7 de copas, e aqui a gente tem o Rei de copas no fundo do deck. Quem é Sagitário? Sagitário é alguém que está ficando mais consciente dos seus próprios devaneios ou ilusões, fazendo escolhas mais assertivas que estejam mais conectadas com o teu coração. Por isso que a gente tem esse transbordamento no processo consciente. No passado você estava em defesa, né, proteção, tentando proteger a si mesmo, ou tentando proteger o seu coração de ser machucado novamente, porque ainda estava aprisionado a determinadas crenças ou padrões, ou até mesmo experiências traumáticas, tá? E aí, com esse transbordamento, você consegue realizar de uma maneira mais assertiva o quanto que é necessário, sim, se utilizar de lógica, mas saber fazer um equilíbrio entre razão e emoção aqui, tá? E aí, Sagitário no mês de julho, ele vai estar escolhendo mais conscientemente através do processo do coração, né? Aqui a gente tem claramente escolhas também, formas de eu me curar, saber ter assim discernimento para entender o que é ilusão e o que é verdadeiro para mim, tá? E principalmente curar a mim mesmo. Então, Sagitário é alguém que busca a cura e que faz melhores escolhas esse mês. Com que energia esse Sagitário está lidando? Aqui a gente tem Rainha de Copas e 6 de Copas. Rainha de Copas e 6 de Copas, tá? Para alguns, pode sim haver processo de maternidade, ou de desejo de maternidade, ou de paternidade, tá? E para outros, mais uma vez aqui a gente está falando profundamente de cura emocional. As pessoas com as quais você está lidando, pode ser que você esteja lidando com alguém de água também, tá? Câncer, peixes ou escorpião. E nesse processo, você também pode estar olhando para aquilo, o que eu estava falando bem no início, né? Você pode estar olhando justamente para os teus processos de infância ou para os seus processos antigos, pode estar nostálgico em relação a alguma forma de dar e receber amor, né? Está também avaliando as formas como eu fui amado, como eu dei e recebi amor. Isso é tão importante para a gente entender os nossos processos de autossabotagem que muitas vezes se fazem na nossa jornada. Então aqui tem um entendimento maior sobre isso, e você também está lidando com, pode ser que você esteja lidando com algumas pessoas do teu passado, pode ser que você esteja no processo de perdão para algumas pessoas do teu passado. Isso pode incluir inclusive questões familiares, com pai ou com mãe, ou pode também ser um processo de perdão para alguém deste teu passado, tá? Alguém que de alguma forma pode ter te ferido e trouxe esse hábito de defesa para você, tá, Sagitário? Conselho para Sagitário, por favor. A força. No fundo do deck, a Rainha de Terra. Aqui fala de você se ancorar, se enraizar, né? De você ser mais sólido, constante, perseverante. Porque aqui você retoma a tua força, né? Para que você possa retomar essa tua força, é necessário que você esteja inteiramente enraizado e entregue aos teus processos, tá? Para você dominar ímpetos ou questões psíquicas ou questões emocionais que antes te deixavam de uma forma talvez muito... Como é que eu posso dizer isso?
sabe aquela coisa de um pouco pipa voada, assim? Sair um pouco dessa energia, sabe? E direcionar essa força para o controle dos instintos e também de reconhecimento das tuas potencialidades, de reconhecimento das suas sombras, das suas potências, lembrando que eu sempre falo que tem sombras que são potências também, então não vamos colocar sombra como sempre algo ruim, isso é algo que eu massifico aqui no canal sempre, tá? Existem potências nossas que elas não são aceitas por aquele que convivemos na infância e a gente renega isso para poder agradar a essas pessoas, mas na verdade são grandes potências ou talentos que nós temos, tá? Vamos lá. Onde é que esse ciclo vai dar? Nós tivemos aqui 1, 2, 3 arcanos maiores. Esse ciclo vai dar em profundo equilíbrio alquímico, tá? Esse ciclo vai dar justamente dentro da tua paciência, aqui você adquire mais moderação, maior disciplina, né? Você consegue seguir com o fluxo, encontrar o teu centro. Tá? Você antes parece que estava com a vida fora de controle, né, Sagitário? E isso daí reverberou diretamente em você, você também saiu de controle. E aqui a gente tem como arcanos maiores, que são os mais importantes no jogo, a gente tem a estrela, a força e a temperança, o que é maravilhoso, porque é um grande processo de cura, de revisitar, né? Aqui a gente tem o 7 de ouros, então colheita, né, dos frutos da tua alquimia interna, tá? Vamos clarificar esse jogo. Depois, se eu sentir de tirar em mais algum oráculo, eu tiro. Vamos lá. Clarifica a estrela, por favor. Exatamente a carta que estava no fundo do deck quando a estrela saiu. Olha que interessante. Gente, eu virei o celular e eu tô olhando pra cá um tempão achando que a câmera tá ali e a câmera tá aqui. Me desculpem por isso. Tá? Então a gente tá aqui falando de um processo realmente onde você se sentiu muito abandonado ou deixado de lado ou não valorizado pelas pessoas que você amava ou não olhado por tudo aquilo que você fez pelos outros, né? Você pode ter, a gente tem a carta de vítima no centro, no tarô dos chakras, né? Então você vem se questionando como alcançar novamente esse prazer de viver, como alcançar novamente essa alegria interna, tá? E aqui eu acho que primeiramente é necessário você curar e perdoar aqueles que por alguma ignorância podem ter te ferido, podem ter te magoado ou podem não ter valorizado você. Isso pode ter acontecido num processo de infância e reverbera até hoje para ti, né, no teu campo. Pode ser algo recente, mas tudo é fruto dos nossos aprendizados anteriores, né, pregressos, tá? Mas você precisa curar, talvez perdoar e sair dessa vitimização, sair da consciência de vitimização, que é uma consciência extremamente nociva à nossa psique e ao nosso espírito. Então a cura maior que está acontecendo para você, Sagitário, é reconhecer que eu sou muito maior do que aquilo que tentaram fazer de mim. Eu sou dono e mestre do meu próprio caminho, da minha própria jornada e do meu próprio espírito. Aqui nós temos o 8 de copas, tá? No fundo do deck. Então pode ser que alguém tenha ido embora voluntariamente ou que você tenha se retirado voluntariamente. Para alguns pode ser até uma questão de família mesmo, sabe? Brigar com a mãe ou com o pai, né? Ou ter tido, vamos dizer, para aqueles mais jovens ou não, que ainda vivem com os pais ou vivem com a família ou com o irmão ou com o primo, quem quer que seja. Isso pode vir tanto de um parceiro amoroso, como isso pode vir também de algum familiar. Um sentimento de rejeição, tá? Um sentimento de eu não sou amado, eu não sou bem-quisto, eu não sou querido, eu não sou admirado, tá? Clarifica o desafio, 8 de espadas, por favor. O desafio. Clarifica 8 de espadas, por favor, Tarô. No desafio a gente tem 3 de ouros,
Então esse teu aprisionamento envolve outras pessoas, pode ser um círculo de amigos também, tá? Alguma decepção forte que você vivenciou. A gente tem a Imperatriz no fundo do deck, pode ter sido uma mãe, mais uma vez, pode ter sido um processo familiar, uma avó, uma mãe, ou alguém que tem a energia da Imperatriz. A Imperatriz, ela é acolhedora, né? Ela é aquela, assim como a Rainha de Terra, né? Ela tem essas características de acolhimento, de amparo, de doçura, tá? Então, como a gente tem 3 de ouros aqui, pode ter havido também questões de fofocas, tá? Pode ter havido desacordos durante argumentações ou conversas ou reuniões. Houveram desacordos aqui e você talvez tenha que ter feito escolhas difíceis mediante esse processo, tá? Se a gente está falando de uma questão de trabalho, aqui provavelmente pode ser que você tenha perdido um trabalho, pode ser que pessoas podem ter se reunido para te tirar daquele cargo ou para te comunicar que você não poderia mais estar ali. E aí o desafio é retomar essa prosperidade, tá? Apesar de eu não sentir muito que é para trabalho, mas cada um adequa aí a sua situação. Clarifica a base, por favor. Rei de espadas com a justiça. Pois bem, quando a gente está falando de justiça, a gente está falando de questões kármicas ou de justiça divina, ou de um justo discernimento, ou até mesmo equilíbrio. No fundo do deck, o Cavaleiro de Espadas. Aqui tem, no que está inconsciente, um processo kármico com uma pessoa, provavelmente do sexo masculino, mas pode ser só alguém que tem a energia do Rei de Espadas, tá? Mas o que eu sinto aqui, ainda mais com a estrela como tema, é que existe um processo de karma, tá? Muito difícil nessa situação, onde há muitas rusgas, muitas lutas, muita dificuldade em lidar com essa pessoa ou com essas pessoas. Aqui tem uma tentativa de um equilíbrio kármico, tá? Mas isso pode estar inconsciente para você, pode ser que você nem mesmo saiba. Se for questão de família, pode ser um processo de encarnação compulsória nesse sistema familiar, ou até mesmo o que a gente chama de contratos de alma, que a gente acaba fazendo por um processo ilusório holográfico. Aí, isso aí é um assunto que dá muito pano para manga, não vou entrar nisso aqui no canal, tá? Mas aqui tem uma questão de equilíbrio kármico, né? De brigas e lutas ou problemáticas que essa situação ou relação apresenta há muito tempo. Clarifica o que está consciente. O Ás de Copas, por favor. Oito de Paus e o Rei de Terra, tá? Que é justamente essa questão aqui do transbordamento. Então, se a gente está falando de uma relação conjugal, a gente está falando justamente, né? Olha só. Ás de Copas com 8 de Paus é como o fogo dos céus, né? Então você foi diretamente atingido ou atingida por esse transbordar de coração. Pode, para alguns, ter havido questões de perdão ou de segundas chances. Pode ter havido também um arrebatamento emocional. Pode passar, amor. Vai tranquilo. Um arrebatamento emocional. Ou no Rei de Terra, pode ser essa nova pessoa que surge para você, tá? Você vê que aqui eu tô colocando situações às quais eu sinto que há pertencimento. A gente tem o Rei de Espadas, que pode ser uma pessoa fria, ou pode ser uma frieza que você teve que enfrentar, ou que você criou para si também. Mas
Mas aqui a gente tem um arrebatamento por um rei de ouros, tá? Ou um homem mais velho, mais sábio, ou até mesmo um amor mais firme, mais sólido que surge para você, tá? Você pode ter sido arrebatado. Isso pode ter acontecido também em âmbito familiar, né? Um tio que lhe acolhe, um avô que te acolhe, um irmão, enfim, mais velho, tá? Porque aqui tá bem dividida essa questão para mim em sentimento de família e amor conjugal, tá? Mas de fato essa cura tá trazendo muita clareza e esse fogo dos céus aqui, que é o 8 de paus, foi um presente repentino do universo para que esse coração pudesse abrir, tá bom? Pudesse abrir novamente. Clarifica, por favor. Gente, eu nem falei. As questões do passado. Cavaleiro de paus. No 2 de espadas, 9 de paus, tá? Então aqui pode ser que tenha havido brigas, ímpetos, impulsividades, coisas faladas, mensagens trocadas através da energia do fogo, quando o fogo está desequilibrado e não equilibrado, né? Até porque a gente tem duas cartas que não estão deixando essa carta bem aspectada, e isso sempre é considerado ela vindo invertida ou não, tá? Então, como ela está aspectada com 2 de espadas e um 9 de paus, aqui diz de você fechar o seu coração e ter que se defender demais, tá? Você, tanto que a gente tem 5 de espadas no fundo do deck. Era uma guerra que você não queria lutar, né? Talvez não valesse a pena, ou talvez tenha te custado muito caro entrar nessas batalhas, ok? Então, aqui existe uma energia de ímpeto, de raiva, eu sinto mais energia de cólera ou de raiva ou de impulsividade de algo que você fez ou foi feito para você, que trouxe arrependimentos, que trouxe dores maiores. Então você está num momento de curar esse processo, tá? Clarifica o que está no futuro. 10 de copas, por favor. 10 de copas, 10 de copas. Bastante terra entrando agora, né? O que eu sinto é que com o andar da coisa toda, no 10 de copas a gente tem o pajem de ouros e o cavaleiro de ouros. Então aqui de fato você está reconstruindo isso aos poucos, né? Tanto no processo consciente, que é o rei de pentáculos, que é o grande arquiteto do tarô, é aquele que dá forma, é aquele que dá estrutura e base para que essa taça possa transbordar, para que esse fogo dos céus possa descer, né? Para que essa surpresa do universo possa acontecer, para que esse arrebatamento se faça. Então, me parece assim que para muitos você está retornando a esse lar, ou a essa pessoa, ou a essa família, a essa situação, tá? Você pode ter recebido mesmo uma mensagem pedindo que você voltasse, ou as coisas foram feitas aos poucos, ou algum irmão pode ter lhe ajudado. No caso de uma relação conjugal, até mesmo pode envolver filhos nessa situação, tá? Mas eu vejo você retornando para esse lugar, tá, Sagitário? Como eu falei, mensagem, tá? No fundo do deck a gente tem pajem de espadas. Pode ser que você tenha recebido um convite mesmo para retornar a esse lugar, ok? 7 de copas. Quem é Sagitário no mês de julho? Quem é Sagitário no mês de julho? No fundo do deck a gente tem a roda da fortuna. Aqui a gente tem o 7 de espadas. Olha que interessante. Sagitário realmente está tentando mudar, né? Trazer uma grande mudança aí para essas inclinações, tá? Que não são tão proveitosas para si, ok? Então essas más inclinações, que era um processo de autossabotagem que você tinha, de auto-boicote, né? E de fazer escolhas erradas também, talvez de não ir pelo mais apropriado,
Então, Sagitário, esse mês ele está transformando, ele está tomando as rédeas da própria vida para transformar esses sistemas aqui. Cuidado com processos de ilusão, tá? Aqui fala também com a roda da fortuna de boas estratégias que você está montando dentro desse processo de cura. Mas como a gente tem duas cartas bem delicadas, né? Cuidado para você também não estar no processo ilusório, não voltar para esse processo do passado de 2 de espadas e 9 de paus, ok? Atenção a isso, tá, Sagitário? Fazer essas escolhas de uma forma muito consciente para que essa roda realmente possa girar para você, a teu favor. As energias que o Sagitário está lidando: Rainha de Copas e 6 de Copas. Nossa, Rei de Copas. A gente tem uma Rainha de Copas, um Rei de Copas e um 6 de Copas. Gente, para muitos a gente está falando de questão de família mesmo, tá? Pode ser família de laços conjugais aí, né? Você, seu marido, você, sua esposa, seus filhos, ou até mesmo pai e mãe e filhos e passado sendo solucionado, sendo resolvido, porque aqui nessa posição dessa casa a gente está falando justamente das pessoas, né, de terceiros com os quais nós lidamos na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa jornada, tá? Então a gente tem um grande processo de cura familiar acontecendo, tá? Para todos. Um processo muito importante que vai reverberar nisso aí tudo, tá? Algo que já te tirou o sono demais, que já te fez sofrer profundamente, que já te trouxe muitas lágrimas, que já te trouxe muito choro, tá? Muitos aqui podem estar procurando também terapeutas, curadores. Você vê que na mensagem da nebulosa a gente teve essa questão, né? De procurar curadores e terapeutas para trabalhar essa tua situação, tá, Sagitário? A força. Ok. Na carta da força nós temos o louco com o 3 de copas no fundo do deck. A partir do momento que você realmente interage com essas sombras, reconhece aonde também está o meu erro, né? Porque não adianta a gente ficar se vitimizando e não compreender que todos nós também temos más inclinações, tá? De alguma maneira aqui você consegue liberar essas más inclinações, você consegue dar o teu salto de fé e consegue perdoar para recomeçar do zero determinada situação que para você antes poderia parecer insondável ou até mesmo imperdoável, ok? Aqui é uma confiança no fluxo do universo, confiança nas situações da vida e como elas se apresentam para você, para que você possa de fato celebrar, tá? Aqui tem celebração para você e esse é o seu conselho, realmente soltar essas amarras, libertar tudo aquilo que de alguma maneira você não estava tendo delicadeza para enxergar ou lidar, para que então você possa de fato celebrar, se unir a esses que saíram aqui com o Rei de Copas, Rainha de Copas e 6 de Copas. No caso de uma relação do passado, você está voltando mesmo para essa família. A temperança, por favor. Que lindo jogo. 6 de ouros. Então, onde esse ciclo vai dar, né? Lembrando que é o fechamento de um capítulo para a abertura de um novo capítulo, ele vai dar em perfeito equilíbrio, né? Você vai encontrar, você vê que são 2 cartas de equilíbrio, tanto a temperança quanto o 6 de ouros. Você vai equilibrar essa balança do dar e receber, seja numa relação, seja com seus familiares, seja com seus filhos, seus pais, quem quer que esteja nesse jogo incluso, tá? O transbordar do teu coração e a realização de que não vale a pena eu permanecer na questão de vítima, e talvez esse processo de questionar também tenha sido muito importante, de aonde está de fato a minha alegria e o meu prazer de viver, aonde de fato se encontra esse ponto em questão, o que realmente me faz feliz, tá? Então aqui você vai ter ajuda, tem ajuda mútua aqui também, tá? Mas eu vejo que você vai ter muito suporte para atravessar esse processo e que vai ser de grande valia.
e de grande equilíbrio kármico para você, tá, Sagitário? Bem, então é isso. Eu vou tirar agora mais 3 cartinhas no oráculo do Viajante Sagrado e aí a gente encerra a tua leitura. Sagitário, julho de 2022, Sagitário, julho de 2022. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter para Sagitário em julho de 2022. Aqui no fundo do deck a gente tem um trovão distante, clear the air, né? Limpe o ar. E aí é bem interessante porque a gente está falando de uma situação de passado, né? E esse trovão distante pode ser justamente essa questão do passado que ainda faz barulho na sua vida e que ainda te acorda ou te atormenta muitas vezes. A gente teve 9 de espadas, né? No fundo do deck. Limpe o ar, né? Então, limpar essa situação vai fazer a tua vida andar, né? Aquela roda da fortuna não estava ali à toa. Ela caminha justamente quando você libera as tuas ilusões, as tuas autossabotagens em relação a essa situação, tá? Bem, essa carta aqui fala de um tesouro não descoberto ainda, tá? Vamos tirar mais 2 para poder entender isso. Além da superfície, há algo ainda muito mais valioso e profundo, né? Aqui fala justamente, essa Breaking Trail, ela fala justamente de você tendo as ferramentas necessárias para quebrar esses ciclos, para descobrir esse tesouro que sob a superfície você não conseguia olhar. E a carta da Fênix, que é uma carta de fogo, de transformação, um novo e fresco caminho de viver está emergindo, né? Uma nova forma mais fresca de viver está emergindo para você, Sagitário. Tá? Então, aqui é descoberta de novos tesouros na tua vida, de ter as ferramentas necessárias para romper com esses ciclos, para que essa transformação de fato se dê voluntariamente. Nossa, a gente está em 47 minutos. Eu vou finalizar a leitura de vocês por aqui, sagitarianos. Se você quiser uma leitura mais aprofundada, os meus contatos estão na descrição do vídeo. Eu desejo para vocês boa sorte, muita paz, muito amor, muita luz e que essa cura seja maravilhosa para todo o teu processo aqui na Terra. Um beijo no coração de vocês e até breve. Tchau, tchau.